que é imunidade. O que é imunidade? Por que a fibromialgia é considerada uma doença que baixa a imunidade e tem uma chance maior aí de complicar, né, tanto essa pandemia que a gente tem aí, quanto as outras doenças, né? Então, a fibromialgia, ela tá dentro de um escopo aí de doenças que afetam a imunidade. Então, na verdade, toda doença crônica, né? Ó, a Natália falando lá de Portugal, que legal. Obrigado, Natália, pela audiência e todas as outras aí, né, que tá. Então, a imunidade, o que é? Imunidade, nós temos vários mecanismos que atuam nessa proteção do nosso corpo. Por exemplo, eu estou aqui dentro do meu escritório aqui, dentro do ar já tem bactéria que nós estamos respirando. E essas bactérias, elas são destruídas automaticamente por um dos vários mecanismos de defesa. E na fibromialgia, pelo fato do motor da célula não estar funcionando direito, nós afetamos o primeiro mecanismo de defesa. O primeiro mecanismo de defesa nosso é radical livre. É um nome, não tem outra, a gente tem, às vezes, misturar, tentar trazer para um nome mais simples, mas é muito difícil. Como é que eu vou assim, fazer uma analogia, né? Então, a analogia que eu costumo fazer é de uma maneira mais prática, mais para a gente entender, é como se fosse um castelo, né? O nosso corpo é um castelo, vamos colocar, e a primeira defesa que a gente tem seria aquele lago em volta do castelo cheio de jacaré. Então, essa primeira defesa, colocando a gente como castelo e sendo a primeira defesa esses jacarés, o jacaré, na verdade, é o nosso radical livre. E esse radical livre ele é produzido dentro do motor da célula. Então, quando eu entro em contato com Covid, por exemplo, que aí está na pandemia, quem que vai matar o Covid? Né, o vírus? O radical livre. Então, primeira proteção nossa contra vírus, bactérias e fungos é o radical livre. Esse radical livre ele precisa de um motor da célula em bom estado, funcionante. E o nome desse motor é mitocôndria. E na fibromialgia ocorre um comprometimento ou uma falência da mitocôndria, e essa mitocôndria não funciona direito. E aí ela não consegue gerar radicais livres no corpo suficientes para combater não só o Covid, qualquer outra vírus, bactérias aí. E aí a gente precisa dos outros mecanismos de defesa. Então, olhando como castelo. Então, vamos fazer essa analogia. A primeira seria os jacarés, radical livre. A segunda defesa seria vamos colocar uma porta, né? Para o invasor teria que atravessar uma porta. Essa porta, para nós, é as barreiras. São as chamadas barreiras no corpo. Nós temos 5 barreiras. Da pele, barreira cutânea, a barreira do pulmão aqui, para a gente respirar, né? Mucosa aqui do pulmão, as mucosas gastrointestinais, as mucosas da bexiga e a barreira hematoencefálica. E tem a barreira placentária ali. O grande problema é que a paciente com fibromialgia, ela automaticamente ela tem uma quebra da barreira
intestinal, formando a permeabilidade intestinal aumentada por desbiose e levando a um processo que é chamado tanto alergia alimentar tardia e aumenta o quadro inflamatório no corpo inteiro. É um processo inflamatório. E a inflamação, ela rompe barreiras. Então, ela forma um looping. Então, começa a romper barreira. Então, a primeira barreira, radical livre. Segunda barreira, as barreiras mesmo, né? Então, vamos chamar assim. Né? Segundo mecanismo de defesa, as barreiras. O terceiro mecanismo, aí já precisa das imunoglobulinas, certo? Que são proteínas. Só que se o nosso corpo está inflamado e está com um hormônio alto, que tem o nome de cortisol, esse hormônio alterado, ele bloqueia a produção de proteínas. E eu não formo na quantidade suficiente as imunoglobulinas. E eu preciso de imunoglobulinas no meu trato respiratório e na mucosa oral, que é imunoglobulina tipo A. A IgA é imunoglobulina de mucosa. Se eu não tenho uma formação de IgA muito boa, eu não formo o meu suporte onde gruda o microbioma. Porque o meu microbioma intestinal, né, desde a mucosa oral até o intestino, eu preciso essa imunoglobulina. É como eu já expliquei isso aqui, a mucosa, o microbioma intestinal é como se fosse um chapisco que a gente faz na parede, né? Como você tem a parede, você faz o chapisco da parede, vem o microbioma, gruda ali e vem o biofilme. Então, se eu não tenho chapisco, essa parede ela não fica muito grudada no intestino. Qual a consequência disso? Eu não tenho um microbioma bom, funcionante. E a consequência disso, eu não metabolizo uma das substâncias que eu uso para formar o meu hormônio da felicidade, que é um aminoácido que chama triptofano. Né? Então, quando eu como o triptofano, esse triptofano ele é metabolizado no meu intestino, formando 5-hidroxitriptofano, e é esse 5-hidroxitriptofano que vai no meu cérebro para formar serotonina. E eu não formo. E aí sim, aí você começa a ter dores, e serotonina tira dor. Serotonina é hormônio da memória, serotonina é hormônio do prazer, da alegria. E aí você começa a ficar tristonha, você não acha a causa. Aí o que o médico no método tradicional faz? Te dá um antidepressivo para aumentar a serotonina no cérebro. Mas o problema não está no cérebro, o problema está no intestino. Você tem que tratar o intestino para depois tratar junto o cérebro lá. E eu não tenho absorção dos nutrientes necessários. Então, se eu tenho uma desbiose, eu e a minha esposa comendo a mesma comida, eu com desbiose, sou carente de nutrientes e ela não, se ela não tiver desbiose. É a mesma comida. Mas o que acontece? A desbiose não deixa absorver. Então, essa falta da metabolização dos alimentos e, consequente, a absorção. Então, uma coisa levando a outra. E se eu não tenho os nutrientes perfeitos no meu organismo, e todo paciente, eu vou falar que todas, 100% das minhas pacientes têm que suplementar. Raramente eu acho uma paciente que não precisa suplementar. E a carência nutricional aumenta o hormônio cortisol, que quebra a serotonina. É um looping. É um hormônio, é um efeito, um leva o outro, leva o outro, leva o outro, e fica nesse ciclo constante. Até que eu consiga ingerir mais nutrientes ou absorver. Qual a consequência disso? Eu engordo. Por quê? Porque eu estou com carência nutricional, eu não quebro meu hormônio que me dá saciedade, que é a serotonina. Se eu quebro o hormônio da saciedade, eu continuo comendo.
Aí você quer fazer um regime e não consegue emagrecer. Lógico. Mitocôndria não funciona, a sua imunidade, o intestino já não funciona, a parte do geral do corpo, irritabilidade muito acentuada, uma coisa levando a outra. E para que eu precise matar mais vírus, mais bactérias, eu preciso dos fagócitos. Fagócitos é como se fosse os soldados lá dentro do castelo que ficam lá protegendo. Esses seriam os fagócitos. E aí a gente, na verdade, são os linfócitos, né? E a gente chama lá, tem linfócitos T-helper, CD4, e aí CD8, por aí dá um punhado de nome lá que eles vão dar. Mas é o mesmo mecanismo de efeito. Só que o último bastião, né, o último guardião aí da nossa imunidade, ela também é influenciada pelo cortisol. Porque se eu estou inflamado, com cortisol alto, o cortisol inibe a imunidade de uma maneira completa, e vocês ficam mais expostos a ter, né, essa imunidade baixa, e tem mais gripes, mais infecções, mais cândida. É muito comum um paciente com cândida de repetição, muito comum. A cândida fica no intestino, não é lá na região vaginal. Lógico que tem lá também, mas a reinfecção é porque o intestino está com a cândida. E aí você não tem a formação do pH lá vaginal. Aliás, assim, só para título, né, de vocês entenderem, a mesma flora bacteriana vaginal é a mesma intestinal, tá? Então, pela contiguidade, elas mantêm vamos falar assim, esse microbioma ali do mesmo jeito. Só que o paciente que tem fibromialgia, que não trata tudo, ela tem imunidade baixa, o pH acaba aumentando dessa região e a cândida prolifera. E aí vira uma candidíase de repetição. Repetição, trata, volta. Enquanto que tem que tratar? Tudo. Tratar o emocional, tratar o intestino, tratar a alimentação, alergia alimentar tardia, tudo. Não é um gargalo metabólico, são inúmeros os gargalos metabólicos que desencadeiam a fibromialgia. Então, a imunidade ela é diretamente relacionada com a fibromialgia. E o que é pior, né? Imunidade, você diminuindo células de defesa, você pode expor genes defeituosos que começam lá a produzir proteínas anômalas lá e desenvolver um câncer porque você não tem os fagócitos para eliminar essas proteínas. Então você deixa o famoso escape. Então você, com imunidade baixa, você tem um risco maior de ter câncer. Não é que a fibra leva ao câncer, não, é outro mecanismo. Mas baixa a imunidade e vai alterando tudo. Bom, meninas, era só um apanhado que eu queria que vocês entendessem para ter essa noção que o nosso corpo é um castelo. Nesse castelo tem várias defesas. A primeira defesa é o jacaré. Esse jacaré tem o nome de radical livre. Segunda defesa é a porta para entrar, então é a barreira. A terceira defesa são as imunoglobulinas, né? Como se fosse lá os soldados em cima das pontes, lá jogando água quente, né? No invasor. Né? Então imagina lá uma guerra, um invasor entrando e você está jogando água quente. Que aí seriam as imunoglobulinas. E os fagócitos seriam soldados. Então, basicamente, está tudo relacionado. Se o motor da célula não funciona, você não tem
geração de radical livre suficiente para combater. Por isso, das dores do Covid. Por quê? Porque gera muito radical livre. O organismo entra numa luta ferrenha ali para combater o vírus. E isso acidifica o sangue, acidifica toda parte da musculatura, né? E a acidificação aumenta lá o ácido lático causa dor, e a gente tem aquela dor muscular terrível, que às vezes demora um bom tempo de persistência. Por quê? Porque a musculatura ainda não conseguiu reagir àquilo ali, né? Não conseguiu a reversão, tá bom?